Olá, meu nome é Pedro Didier e hoje vou estar dando a introdução a redes neurais em Python e eu vou fazer isso utilizando a biblioteca TensorFlow Keras. Então vamos lá. A estrutura geral dessa aula está dividida em duas partes. A gente tem a parte teórica, onde a gente vai entender sobre a estrutura de uma rede neural, o perceptron, entender as funções de ativação, como uma rede neural aprende e sobre seus hiperparâmetros. E a parte prática, onde a gente vai carregar e preparar um dataset utilizando NumPy e Pandas como bibliotecas de suporte. A gente vai programar uma rede neural para classificar flores de íris. Esse dataset é um dataset bem popular para quem está começando Machine Learning e eu vou mostrar que ele também pode ser resolvido por Deep Learning. Ele é um dataset bem pequeno, fácil de entender, mas vai servir para a gente exemplificar como é que funciona a rede neural e dar nossos primeiros passos nesse sentido. E por fim, eu vou ajustar a rede que a gente construiu para ter uma melhor performance. A gente vai começar com uma rede neural bem trivial, provavelmente com uma camada e um neurônio, e vai escalando a partir disso até uma rede neural não tão complexa, até porque isso é um problema bem simples, mas que seja complexa o suficiente para resolvê-lo. Então, vamos começar primeiro entendendo como é uma rede neural. Uma rede neural, ela bem simplificamente pode ser dividida em três partes. A gente tem um input, que vão ser os valores que a gente vai alimentar a rede neural. A partir desse input, ela vai fazer cálculos e relações. Essas relações vão ser feitas pelas camadas, ou hidden layers em inglês, né? Que são justamente esses conjuntos de neurônios que vão pegar um valor numérico e vão devolver outro valor numérico. E por fim, a gente vai ter o output, que idealmente vai ser a solução para o nosso problema, seja esse output um valor mesmo numérico de regressão, ou pode ser também uma probabilidade quando a gente está tratando de uma classificação. Então aqui um exemplo bem direto assim, a gente poderia dar esses valores aqui de input e ter como output esses dois valores. E o significado dos valores de input e output, obviamente, vai depender do problema que a gente está modelando a rede neural para resolver. Né? Então, esse input poderia ser a intensidade dos pixels numa imagem preto e branco, digamos assim. Poderia ser valores tabulares que a gente pega de um dataset específico. E esse output pode ser, como eu já falei, a probabilidade de ser determinada classe, pode ser também. Pode ser também um valor de uma regressão, enfim, a gente tem várias formas de definir isso. Então aqui, um exemplo seria para classificação de gatos e cachorros, né? A gente teria esses valores de output podendo ser a probabilidade de ser um gato e a probabilidade de ser um cachorro. Obviamente que essas imagens aqui são de um gato e de um cachorro, a gente teria que dar um input e provavelmente seria o input de um cachorro, já que ele disse que a maior chance é de ser um cachorro. Ou não, seria uma rede neural que ainda não foi treinada e ainda está chutando valores. Vamos entender melhor sobre isso logo mais. Mas por enquanto eu vou falar sobre o Perceptron. O Perceptron, no contexto de redes neurais artificiais, é um neurônio. Então, a unidade mais básica de processamento de uma rede neural é o Perceptron. Então, ele é, na prática, uma forma matemática barra computacional de modelar uma classificação simples. Então, vamos olhar isso de uma perspectiva mais matemática mesmo. E aí, a saída de um Perceptron vai ser dada por essa equação, ou essa fórmula, não diria fórmula exatamente, né, mas por esse formato. Então, o que é cada coisa aqui, né? Primeiro eu vou navegar rapidamente por essa imagem aqui. Essa imagem aqui é o fluxograma, digamos assim, de um perceptron, certo? Então, esses Ws aqui são pesos, esse B é o bias, a gente vai estar falando sobre isso já já. Esse E aqui corresponde a esse somatório, a gente soma tudo, passa por essa função aqui G, que está sendo representada aqui nessa bolinha, e a gente vai retornar um output do perceptron, né? Então é só um neurôniozinho daqueles da rede, ele tem essa estruturazinha aqui. Então bora lá. X é o vetor de input. Então esse xi aqui, né? Eu vou escrever vermelho, ou aliás, amarelo tá uma cor bem clara, eu vou pegar uma cor um pouco mais forte, vou pegar esse azulzinho aqui. Então, o x ele vai ter o formato, né? Se a gente for representar ele como vetor, ele vai ser esse formato aqui. Então a gente vai até xm, já que esse somatório está indo de 1 a m, né? M vai ser a quantidade de elementos de x. A gente tem W, que é o vetor de pesos, e aí o vetor de pesos também vai ter aquele formato, né, um formato bem semelhante mesmo.
a gente vai ter o W1, o W2 indo até WM, e obviamente aqui a gente usa M porque o tamanho disso aqui vai ser definido conforme o problema, né? O importante que a gente tire daqui é que o tamanho de X e o tamanho de W, ou enfim, não o tamanho, né? O tamanho a gente poderia dizer que é o módulo do vetor, mas a quantidade de elementos de X e W é igual. Vocês provavelmente já perceberam que tem um cara estranho aqui, né? Além dos pesos, que ele também está entrando nesse somatório, que é o M, que é a quantidade de elementos, mais B, que é o viés. Então esse viés aqui, né, muita gente chama esse viés de peso porque ele é ajustado quando a gente está treinando a rede, ele é ajustado da mesma forma com que os outros pesos são, mas eu separei ele aqui e chamei ele de B porque ele é um valor que não entra na multiplicação dos elementos de X, né? Então ele é um valor à parte, a gente chama ele de bias em inglês ou viés em português. Ou termo independente, se você for chamar de uma maneira mais matemática. Tem vários nomes, mas o que importa é que ele é um escalar. Ele é um valor que a gente soma depois dessa multiplicação de pesos por elementos, né, do input. Então, a gente depois disso vai pegar tudo e vai passar por uma função de ativação. Obviamente que isso aqui vai estar retornando para a gente um escalar, né? No final das contas, então a função de ativação pega como input um escalar, e aí ela vai retornar o output desse nêuron, desse perceptron. Então aqui, mostrando, entre aspas, na prática o que acontece, né? Os valores de input, o x1, o x2, o x3, vão ser multiplicados pelos pesos, e a gente vai pegar o resultado dessas multiplicações, somar tudo e somar também com o viés. Isso daí vai retornar um número, né? E esse número vai ser jogado na função de ativação, que vai finalmente dar o output do neurônio. Então, mas calma, o que é uma função de ativação? Então, as funções de ativação são funções unárias, né? Então elas pegam de input apenas um número, e elas servem para introduzir não linearidade. Então, se elas não existissem, a gente não ia conseguir adaptar nossos perceptrons nas redes neurais a estruturas de dados mais complexas, as estruturas não lineares, né? Então, a gente tem vários exemplos de funções de ativação. A gente tem aqui a sigmoide, tem a tan, a relu, a liq-relu, né? Enfim, a gente tem essas várias funções de ativação. Aqui o input, né, da função de ativação, ou seja, o resultado disso aqui está sendo representado por Z, e aí a gente tem várias coisas que podem sair dessas funções de ativação, né, vários padrões e formatos. A gente vai ver que a mais comum e a que a gente vai estar usando hoje é a ReLU, que é Retified Linear Unit. Então, a gente tem a ReLU aqui. E aí, a gente vai ver também como a rede neural aprende. Então, para a gente continuar esse fluxo de aprendizado, a gente precisa entender, beleza, a gente já entendeu o que é um perceptron, a gente já entendeu as funções de ativação associadas a esse perceptron e também a estrutura geral de uma rede neural. Mas como é que os perceptrons mudam os pesos e como é que eles aprendem, né? Então, a rede neural, ela aprende focando na minimização da função de perda. Uma função de perda, por sua vez, é uma forma matemática de relacionar a predição do modelo com o resultado real através de uma função. Então, sendo bem simplista aqui e bem genérico, né, a função de perda vai ser basicamente, vamos dizer que a função de perda, vamos chamar de L, né, L de loss. A gente vai pegar de input o resultado predito, que eu vou estar chamando de P, e também o resultado real, que eu vou estar chamando de R. Então a gente vai pegar isso aqui de input, P e R, e a função de perda, né, L, vai retornar alguma coisa, né, vai retornar um número. Então a gente usa essa função de perda para nos guiar para ver se a gente está acertando bem ou não. Essa função de perda normalmente relaciona o quão distante do resultado real a gente ficou, e aí tem várias formas de relacionar esse o quão distante, digamos assim. Para a gente minimizar essa função de perda, a gente precisa ajustar os pesos do neurônio do modelo para produzir resultados diferentes. Então, para ajustar esses pesos dos neurônios, a gente utiliza uma estratégia chamada backpropagation, e a gente adapta os valores da rede neural a cada conjunto
de dados de treino. Então, toda vez que a gente passa por um conjunto de dados de treino, e aí eu vou falar sobre por que um conjunto e não todos os dados logo mais, mas enfim, toda vez que a gente passa por um conjunto de dados de treino, a gente utiliza esse backpropagation para voltar e voltando na nossa rede neural e da última camada para as camadas anteriores, a gente vai ajustar os nossos pesos de forma a ficar mais próximo do resultado que a gente gostaria, né? Ou do resultado real. E aqui a gente tem um plot, né, uma visualização de uma função de perda. Né? Essa daqui é uma função de perda até que bonitinha demais assim. Seria um problema relativamente fácil de resolver, já que ela tem ela meio que converge para esse mínimo global aqui, né? Então esses daqui seriam os valores mais altos, onde a perda estaria muito alta, a gente estaria errando por uma margem muito grande, e aqui seria a gente estar acertando ou errando por uma margem muito pequena, né? Então, assim, aqui seria o mínimo, a gente chama de mínimo global, né, dessa função de perda aqui. Então, eu digo que ela é fácil porque meio que está tudo jogando aqui para esse mínimo global, mas serve para ilustrar como é uma função de perda. Às vezes as funções de perda são bem complexas, elas têm vários mínimos locais, né, que são bem profundos às vezes, e aí você treinando, né? Você pode acabar achando o modelo acabar caindo naquele mínimo local, achando que é o mínimo global, e não vai conseguir minimizar da melhor forma possível essa função de perda. Mas vamos falar um pouco sobre isso agora. Então, a adaptação de pesos vai fazer a gente caminhar pela função de perda. E o que, que eu quero dizer com caminhar, né? À medida que a gente vai atualizando os pesos do nosso modelo, a gente vai tendo resultados diferentes nessa função de perda. A gente vai meio que andando por ela aqui. Então, a gente vai subindo e diminuindo a nossa perda geral, né? Até que a gente, idealmente, a gente tenha a convergência para um mínimo global, né? Ou para um mínimo satisfatório o suficiente. Então, nem sempre vai ser fácil chegar nesse mínimo global. Eu já adiantei para vocês um pouco que muitas vezes você acaba preso, o modelo quando está treinando acaba preso em algum mínimo local, que é muito profundo, e eu uso profundo totalmente usando como analogia aqui esse gráfico, obviamente que na prática, na matemática, não existe o fundo e o raso, né? Isso aqui é só uma ilustração que a gente tem. Mas às vezes você cai num mínimo local e é muito difícil de sair desse mínimo local, por uma série de razões que eu vou falar logo mais. E aí a gente precisa ter uma estratégia para ser mais ou menos agressivo na adaptação de pesos. Né? Então a gente utiliza um negócio chamado Learning Rate. Um learning rate é basicamente um valor que vai dizer o quão agressivo a gente vai ser caminhando por essa função de perda. Então, um learning rate baixo seria a gente sendo pouco agressivo nessa caminhada e ele pode comprometer a nossa velocidade de aprendizado. Então, o learning rate baixo ele daria passinhos ele daria ajustes pequenos nos pesos que fariam a gente andar bem devagar por essa função de perda, né? Então, a gente tem uma mudança bem lenta nos resultados. E ele pode até prender a gente no mínimo local, né? Como a gente está dando passos muito pequenos e fraquinhos, a gente pode ficar preso nesse mínimo local aqui, indo de um lado para o outro eternamente, digamos assim, né? A gente não tem força para sair desse mínimo local. É o termo que normalmente a gente usa como analogia. E daí a gente pensa, então vamos colocar um learning rate alto. E um learning rate alto pode ser bom para escapar de mínimos locais, sim. A gente pode sair do mínimo local bem rápido usando esse learning rate alto, mas ele pode causar overshoot, ele pode fazer com que a gente seja agressivo demais nos nossos passos aqui na função de perda e faça com que a gente seja jogado para fora dessa função de perda ou para valores muito altos, digamos assim, né? Não exatamente para fora, porque você nunca vai sair realmente, mas você vai estar assumindo valores que não vão estar sendo saudáveis, né, para o modelo que você está tentando construir. Então, por isso é importante a gente definir um learning rate que seja de acordo com o necessário, né? E aí, para a gente definir esse learning rate bom, é muito complicado. E esse é um problema tão complexo que a gente normalmente vai utilizar o suporte de optimizers, que eles vão pegar um learning rate, mas eles vão também
usar uma estratégia para dar esses passos, e aí esses optimizers deixam a busca na função de perda um pouco mais flexível, né? Então você nunca vai dar passos, geralmente os optimizers nunca vão dar passos com a mesma intensidade, independente do lugar que você tiver, eles vão dar passos mais fortes ou mais fracos, dependendo de uma tendência que você tiver tendo nas últimas avaliações de loss, né? Então, a gente tem como exemplos aqui o Gradient Descent, é o mais padrão mesmo, Stochastic Gradient Descent, que é uma variação do Gradient Descent, Adagrad e Adam. O Adam, eu deixei ele aqui destacado, porque ele é o mais utilizado em Deep Learning, ou um dos mais utilizados, seria um jeito mais adequado de eu dizer, em Deep Learning. Então, bora lá. Hiperparâmetros. Finalmente chegamos aos hiperparâmetros de uma rede neural. E os hiperparâmetros são os ajustes ou as diferenças que uma rede neural tem de uma para outra, né? A gente chama eles de hiperparâmetros porque talvez os parâmetros mesmo fossem os pesos dos neurôniozinhos, né? Mas a gente nunca vai tocar nesses pesos diretamente. A gente vai ajustar os hiperparâmetros, né? E a gente vai deixar que esses pezinhos sejam ajustados pelo backpropagation, que no TensorFlow Keras é feito de forma automática. Então, vamos ver. Na arquitetura geral, a gente poderia se referir a alguns hiperparâmetros, como o número de camadas, o número de neurônios por camada, e na parte de treino, a gente poderia pensar em hiperparâmetros como batch size, que é a quantidade de dados analisados para a rede em cada passo do treinamento, né? Então se lembra que eu falei que a gente ajusta os pesos dependendo de uma quantidade de dados de treino? Então, essa quantidade é o batch size, né? A gente ajusta esses pesos de um tanto em tanto. A gente nem espera o treinamento ou passar por todos os dados de treino para ajustar os pesos, né? E a gente também não vai de um em um, tem alguns problemas de um em um, a gente acaba ficando muito enviesado, porque a gente só está ajustando os pesos conforme um carinha. Então, normalmente, a gente espera um batch, um conjunto de dados para ajustar esses pesos, né? A gente tem o dropout é basicamente a chance da gente desconectar um neurônio num passo do treinamento. Então, o que acontece é que quando a gente está treinando uma rede neural, às vezes a gente tem neurônios que ficam muito especializados, eles ficam muito presos aos dados que você está utilizando para treinar, né? É claro que a gente quer aprender o máximo possível com os nossos dados, mas a gente também quer generalizar o nosso problema. A gente não quer que o nosso modelo só saiba resolver os problemas que a gente já mostrou para ele, a gente quer que ele saiba resolver todos os problemas do mesmo domínio que a gente mostrou para ele. Então, o dropout é uma forma de forçar outros neurônios a aprenderem características que um neurônio estava se especializando, né? E aí a gente desconecta aleatoriamente durante o treino um neurônio em um dos passos do treinamento para a gente forçar o outro a aprender também, né? Então esse dropout é uma forma da gente evitar com que que o nosso modelo fique muito adequado, muito acostumado com os dados que ele está vendo, que a gente chama com um termo técnico de overfit. Por isso que às vezes vale a pena acrescentar o dropout para a gente excluir aleatoriamente os neurônios e obrigar os outros a aprenderem também características e assim dar uma diversidade maior de aprendizado para nossa rede, né? A gente tem o Optimizer e o Learning Rates, que eu comentei previamente, né? Eles estão meio que juntos aí nessa busca por minimizar a função de loss. A gente poderia até dizer que a própria função de loss é um hiperparâmetro, né? No treinamento do modelo, mas eu não citei aqui. E também a gente tem epochs, que é a quantidade de vezes que a gente vai ver todos os exemplos de treino. Então é isso. A parte teórica, gente, e entendam, por favor, eu não estou tentando dizer que só existe isso dentro da teoria de redes neurais. Longe disso. Deep Learning, né, como qualquer área da computação, sempre está chegando coisa nova e sempre tem uma infinidade de coisas que podem ser exploradas a cada ponto que você vai citando. Então, no final dessa aula, eu vou deixar alguns outros vídeos de recomendação para vocês olharem, né? Algumas referências que eu utilizei para construir essa aula. Saibam que todos os 5 tópicos aqui que eu comentei nessa parte teórica, eles podem ser aprofundados em muito e você vai conseguir
encontrar conteúdo tanto no YouTube quanto na internet, no geral, que vai aprofundar a estrutura de uma rede neural, vai aprofundar o conhecimento de um perceptron, vai aprofundar sobre funções de ativação, vai aprofundar como a rede neural aprende, aprofundar sobre os hiperparâmetros de uma rede neural. A gente consegue ir a fundo e detalhar cada uma dessas coisas muito melhor do que eu fiz aqui. O objetivo dessa aula é só uma introdução e por causa disso eu fui um pouco mais rápido, né? Agora vamos para a parte prática da aula, gente. Eu estou aqui com o Kaggle. O Kaggle é um site de Data Science e Machine Learning. Ele tem muitos datasets, ele tem competições, discussões e cursos. Ele é bem interessante. Não estou sendo patrocinado pelo Kaggle, mas ele realmente ajuda bastante quem está querendo começar nessa parte de Data Science e Machine Learning. E falando em começar em Data Science e Machine Learning, a gente está usando o Iris Flower Dataset, que é um dos datasets mais comuns para quem está começando. Ele é um dataset bem simples. Ele tem apenas 150 linhas, né? Consiste numa classificação de flores tendo 3 classes de output e 4 variáveis, né? Para a gente fazer essa predição. Essas 4 variáveis são numéricas, nada muito assustador nesse sentido. E a gente consegue ver aqui que é um dataset bem simples realmente de entender. Ele tem as medidas das flores e a gente vai classificar a espécie dela baseado nisso. Então vamos aqui para o Jupyter Notebook. Para quem não conhece, o Jupyter Notebook é uma espécie de IDE Python que você consegue rodar trechos de código por vez. Isso é bastante legal para Data Science e Machine Learning. Outra coisa muito legal do Jupyter Notebook é que a gente consegue misturar o código e o texto. A gente consegue fazer texto em Markdown aqui para misturar com o nosso código. Então vamos começar importando as bibliotecas. Eu vou importar aqui pandas, spd e numpy SNP para a gente usar de biblioteca de suporte, né? E a gente vai importar o TensorFlow como TF para a gente usar nas nossas redes neurais, né? A gente vai estar usando o TensorFlow.keras. A gente poderia importar o Keras direto, mas não é tão ideal porque a biblioteca Keras está um pouco mais defasada do que o tf.keras em si. Então eu vou estar usando justamente isso do TensorFlow, né? E aí, eu tô aqui com a colinha do lado, se vocês me verem olhando pro lado, é que eu tenho um mini roteiro e um notebook para eu não me perder. Então, vamos lá. Vamos carregar, carregando e preparando o dataset. Então vamos carregar o nosso dataset, tá? Vou fazer isso com o read.csv do pandas. A gente só precisa passar aqui de parâmetro path, onde é que está o dataset. Então ele está nessa parte do dataset /iris.csv. Pronto, o dataset está carregado aqui. A gente vai dar um dataset.head para dar uma olhadinha como ele está. A gente vai passar como parâmetro a quantidade de linhas que a gente quer enxergar. E aí, isso aqui tá é um exemplo de linhas, né, do dataset. Né? A gente já tinha visto lá no Kaggle, então nada surpreendente aqui. A gente percebe aqui que tem uma coluna em string, né? A gente não pode passar isso para o nosso modelo, tem que estar tudo em números. Então a gente vai precisar trocar isso, mas antes eu também vou dar um dataset.info. Esse dataset.info vai nos ajudar a ver se tem alguma linha vazia, se tem alguma variável faltante no nosso dataset, que às vezes pode ser um problema, né? A gente teria que fazer uma imputação de dados se fosse o caso, mas aqui a gente não tem nenhum dado faltante, então a gente pode prosseguir normalmente, né? Então beleza, vamos fazer essa conversão de string para inteiro nessas classes de saída, né, para a gente conseguir passar para o nosso modelo. A gente vai fazer isso da seguinte forma. Primeiro, eu vou pegar aqui dar esse ponto unique na coluna species do dataset para a gente ver quais são os valores únicos dessa coluna. A gente vê que tem aqui as 3 espécies, né, de flor do tipo íris. Né? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai fazer a coluna species virar ela mesma, sendo que com um replace. A gente vai fazer da replace da seguinte forma. O replace a gente pode passar um dicionário como parâmetro, que ele vai trocar tudo que você colocar nesse dicionário pela saída associada à chave, né? Então, a gente vai usar aqui as chaves como essas classes aqui, né? E a saída vão ser os números. Então, bora dizer que a iris setosa é o 0, que a iris versicolor aqui é 1, e a gente pode dizer também que a iris virgínica é 2.
Isso daqui a gente chama de forma esparsa, né, o sparse, de representar um modelo multiclasse, ou a saída de um modelo multiclasse. Mas tem outra forma da gente representar isso aqui também, que se chama one-hot encoding. Essa outra forma é representar, em vez de dizer que cada número é uma das classes de saída, a gente fala que a saída é um vetor, onde cada elemento desse vetor representa se é positivo ou não para aquela determinada classe. Bom, a gente poderia representar assim, né? Então, como a gente tem 3 classes, seriam 3 elementos no vetor. 100 poderia ser a hirsetosa, por exemplo. O 010 a versicolor. E 001 a virgínica, né? E aí, se tivesse alguma chance, né? Porque aqui a gente realmente só vai estar classificando entre umas das 3 e sempre vai ser uma das 3. Não pode ser duas das 3 ao mesmo tempo, não pode ser as 3 ao mesmo tempo, não pode ser nenhuma. Então faz mais sentido a gente realmente usar a classificação esparsa. Mas se pudesse ser duas ao mesmo tempo, uma flor pudesse ser setosa e versicolor ao mesmo tempo, a gente poderia usar algo como isso aqui para definir ela, né? Então ela teria positivo para cetose e positivo para versicolor. Não é o caso, e por isso que a gente não está utilizando o one-hot encoding. A gente poderia utilizar mesmo assim, mas não é tão prático, pelo menos na minha opinião, né? Além disso, a gente vai ter que fazer a divisão de treino e teste, né? Então, a gente não pode simplesmente treinar os nossos dados e validar o nosso modelo com esses mesmos dados, tá? Treinar o nosso modelo e validar ele com os mesmos dados, perdão. Isso seria incongruente, né? A gente poderia pegar um modelo que simplesmente memorizou os dados de treino e aí a gente estaria tendo um resultado totalmente enviesado conforme os dados de treino. E por causa disso a gente vai separar entre treino e teste. Então eu vou usar também de biblioteca de suporte o sklearn model selection. Model selection. E aí eu vou dar import no train test split. Ele faz uma divisão de treino e teste bem simples, né? Então, tudo que a gente precisa passar para ele, quais são as variáveis de classificação e qual é a variável de output. As variáveis de classificação a gente vai chamar aqui de x grande e vão ser justamente o dataset com exceção da coluna com exceção da coluna species, né? Então a gente está dando df.dropSpecies, então ele está pegando aqui tudo que é do dataset menos a coluna species, que obviamente é a coluna de output. Enquanto que para o nosso output a gente vai pegar a species. Ok, definimos o nosso x, né, ou as nossas variáveis de input, e definimos nossa variável de output aqui, né, o nosso vetor de output. Beleza, então agora basta a gente usar o train test split, tá? Então o train test split ele vai dar pra gente 4 saídas, que vai ser xtrain, xtest, ytrain, ytest. E aí a gente vai usar o train test split, passar de parâmetros o x, o yzinho. Botei 2 espaços aqui sem querer, não que vai dar erro, mas enfim. O test size, que é o seguinte, é a porcentagem, né, do dataset total que a gente vai estar usando para teste. Eu vou usar 0.33 porque é um dataset muito pequeno. E aí com 0.33 eu consigo pegar mais ou menos um terço dele, né? Para a gente usar de teste. Normalmente eu utilizo 10 ou 20%, tem gente que até utiliza 30%, mas eu estou usando aqui 33%, que é uma quantidade até que grande, porque senão a gente ia ficar com muito poucos exemplos para validar o nosso modelo, tá? E a gente também pode botar o random states. O random states ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer com que quando a gente rerodar essa divisão de treino e teste, a gente tenha sempre o mesmo resultado. É um resultado inicialmente aleatório, né, mas ele vai sempre ser mantido por esse random state aqui. Então beleza, separamos treino e teste, né? Vamos ver como é que ficou. Então o xtrain está aqui, xtest está aqui, ytrain está aqui, ytest está aqui, enfim. Nenhuma novidade por aqui, né? A gente separou finalmente nossa base em treino e teste. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai padronizar os dados. Então, vamos colocar aqui, padronizando os dados. Por que a gente precisa padronizar? Não é obrigatório, tá? Necessariamente, a gente poderia já passar esses dados aqui direto para a rede neural, para ela treinar e classificar.
Mas o ideal é que a gente sim padronize os dados. Normalmente com imagem o que a gente faz é dividir por 255 ou dividir por deixar, né, os valores de pixels, em vez de ser entre 0 e 255, ou deixar entre 0 e 1, ou deixar entre -1 e 1. É uma forma de padronizar. Para dados tabulares, o que a gente pode usar é o z-score, que chama, né? Então, o que o z-score vai estar fazendo, basicamente, é transformando todo dado em uma referência de quantos desvios padrões de distância da média esse dado está. E distância é um jeito bem não matemático, realmente, de chamar, né? Mas é basicamente a gente faz... a gente pega o valor menos a média e divide pelos desvios padrões, né? Então, o que a gente vai fazer é usar também o sklearn. Então, sklearn. Vou dar uma filada aqui. É o preprocessing do sklearn. Eu vou importar o standard scaler, que ele já vai fazer essa padronização para a gente, tá? Então, a gente precisa instanciar aqui o scaler. Vou chamar aquele de standard scaler, né? Aliás, vou chamar ele de scaler e vou instanciar o standard scaler. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um scaler.fit e eu vou fitar para os dados de treino. Por que eu estou fitando para os dados de treino e por que eu não fiz isso antes com o dataset completo? Porque é o seguinte, numa situação real, a gente não vai ter acesso à média e ao desvio padrão dos dados do domínio completo, né? Até porque a gente não tem todos os objetos desse domínio do universo em nossa mão, então a gente não sabe qual é a média realmente disso. O que a gente pode fazer é, com os dados que a gente tem, tirar a média e o desvio padrão dos dados que a gente tem, e aí usar eles para padronizar os dados que a gente vai estar testando. E aí eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou dar fit no scaler conforme o treino, e aí eu vou dar scaler.transform xtrain, e aí o xtrain vai ser justamente, vai ser padronizado, né, conforme os dados do treino, mas o teste também vai ser padronizado. O teste também vai ser padronizado conforme os dados do treino, tá? Porque no final das contas o scaler deu fit nos dados do treino. Então, a gente vai fazer isso aqui. E agora, eles estão nessa quantidade de desvios padrões de distância da média, né? Então, geralmente esses valores vão variar entre -3 e 3, mas realmente assim, né, eles podem variar de menos infinito a infinito. Pode ser que o valor esteja muitos desvios padrões de distância da média, digamos assim, né, um valor que a gente chama de outlier, um ponto fora da curva, e ele sendo um ponto fora da curva, ele pode estar 10, 15, 20 desvios padrões a mais ou a menos do que a média, né? Então, isso pode acontecer, mas normalmente eles vão ficar contidos aí entre -2 e 2, entre -3 e 3, assim, não vão destoar tanto disso, tá? A mesma coisa tá o x-test, ok? E lembrando, o x-test, essas referências aqui, né, esse 0.3428 tal, é a quantidade de desvios padrões de distância da média, usando o desvio padrão do treino e a média do treino, tá? Para ser completamente coerente, é uma situação real, né? E agora vamos finalmente para as redes neurais. Então, bora lá, vamos construir nossa rede neural e aí a gente vai primeiro treinar o modelo. Bora lá. Para a gente construir a nossa rede, né, a gente simplesmente vai salvar isso numa variável, tá? E aí eu vou chamar essa variável de model aqui, e aí a gente vai chamar o tf.keras.sequential. tf.keras.sequential vai permitir a gente a declarar essa rede neural como uma sequência de camadas, tá? Então, essa sequência de camadas vai estar em ordem mesmo da camada de input até a camada de output, e aí a gente vai declarar isso num array de layers, ou um array de camadas. E aí, a gente pode chamar aqui o tf.keras.layers, e a gente vai chamar a layer dense. Por que a layer dense? Dense significa que é uma layer de neurônios comuns que é densamente conectada. Densamente conectada porque ela pega todos os inputs da camada anterior e
o output dela é ligado a todos os inputs da próxima camada, tá? Então, por isso que a gente chama ela de dense, é nada mais nada menos do que uma daquelas camadas que a gente viu na parte teórica. E aí a gente vai usar uma camada com um neurônio apenas para começar bem simples. É um modelo bem trivial de ser escrito, assim, de ser pensado. A gente vai dar um input shape. Como essa é a primeira camada, a gente precisa dizer o formato que vai chegar o input para pro sequential aqui do carrier, né? Então, a shape, nesse caso, vai ser nada mais nada menos que a quantidade de colunas, e a gente bota essa vírgula sem nada, porque é basicamente 4,1, que seria 4 colunas, e essas colunas são unidimensionais, né? A gente está tratando do dataset tabular, então a gente não tem heights e width, né? A gente não tem altura e largura, a gente tem apenas o valor da variável, né? E aí a gente usa esse 4, nada. E aí, por fim, eu vou estar utilizando aqui o activation, né? Eu vou definir activation e a gente vai dizer que a activation vai ser a relu. Eu também vou colocar outra camada, tá? Que vai ser a camada de output. A gente poderia conectar diretamente o input com o output, assim, fazer um modelo com uma camada só. Mas eu vou fazer mais uma camada de output, então eu vou fazer outra camada densa aqui. Ela vai ter 3 neurônios, porque a gente tem 3 classes. A gente não precisa mais dizer input shape, ela meio que deduz isso baseado no output que sai da camada anterior, do sequential. E aí a gente só precisa dizer aqui activation, que a gente vai usar. Bora lá. A ReLU, né, a Rectified Linear Units, ela é realmente a mais popular para quando a gente está classificando. Aliás, quando a gente está usando camadas que estão dentro do modelo realmente, né? Mas a camada de output, normalmente a gente usa ou Sigmoid ou Softmax, são as duas principais que a gente vai estar usando, e eu vou usar aqui Softmax. Qual a diferença de Sigmoid para Softmax? Sigmoid, a gente vai pegar aqui, eu vou até puxar a apresentação de volta, mas na Sigmoid a gente pode ver aqui que bora lá, aqui. Na sigmoide, a gente tem os valores sendo jogados para um intervalo entre 0 e 1. Isso basicamente faz a gente entender esse output como uma probabilidade. Sendo que como a gente está tendo que ter 3 saídas, uma para cada classe, beleza, a gente poderia colocar cada uma sendo entre 0 e 1, mas a gente tem um detalhe. Como uma flor não pode ser nem de nenhuma das classes, ela sempre vai ter que ser de uma das classes, e ela não vai ser de mais de uma das classes ao mesmo tempo, então a gente vai usar o softmax para que a soma desses sigmoides locais de cada neurônio dê 1. Então, a probabilidade de ser uma cetosa, mais a probabilidade de ser uma versicolor, mais a probabilidade de ser uma virgínica, tem que somar 1. Por isso que a gente usa softmax. A gente poderia botar sim aqui sigmoide, mas aí talvez a soma não desse 1, e aí ia ser matematicamente meio estranho da gente determinar que aquilo é uma probabilidade, até porque a gente ia dizer que, a gente poderia dizer, né, tem 80% de chance de ser uma versicolor e 90% de chance de ser uma cetosa. Aí você ia dizer, ué, então tem mais chance de ser, tipo, como é que a soma não tá dando 100%? Ia ser muito estranho de você conceituar isso, por isso que a gente usa softmax, tá? Mas lembrando, eu poderia fazer um modelo de uma camada aqui, jogar um input shape assim e tirar essa camada, botar diretão isso aqui, mas eu vou fazer começar simples, mas não tão exageradamente simples. Então bora lá, né? Além da gente definir esses hiperparâmetros, que é a construção e a declaração de camadas do modelo em si, a gente precisa dar o ponto compile. O ponto compile ele vai dizer para a gente quais são alguns dos hiperparâmetros de treino, tá? Entre eles o optimizer, então a gente vai passar aqui como optimizer o tf.keras.optimizers.adam, tá? Como a gente comentou aqui, é um dos mais populares, a gente vai estar usando ele hoje. Loss, a gente precisa dizer aqui qual vai ser a função de loss que a gente vai estar usando, e aí a gente vai usar tf.keras.losses.sparse categorical cross entropy. Sparse, porque a gente está usando esse formato de input aqui, que faz o nosso input ser o input da coluna de classificação no treino, né? Ser
um número, né? Se ele tivesse feito naquele formato de vetor, a gente usar, em vez de espaço categórico, ia ser só categórico. Se a gente tivesse usando apenas um neurônio de saída, né, que fosse numa classificação binária, seria binary cross entropy. Ah, mas a classificação binária não teria que ter 2 neurônios de saída? Pode ter, mas você pode fazer com um só, né? E aí, se der mais perto de 0 é uma classe, se der mais perto de 1 é outra. Então, enfim, você pode usar um neurônio só para fazer uma classificação binária, um neurônio de saída só, né? E por fim, a gente tem a declaração das métricas que a gente vai estar usando para acompanhar o nosso treinamento, e aí eu vou declarar accuracy. Eu acho que tem um tf.keras.metrics também, né? Mas a gente pode simplesmente dizer accuracy que vai funcionar. E aí está compilado. E é isso. Programamos a nossa primeira rede neural. Muito simples, certo? Mas agora a gente precisa treinar. Então vamos dar um model.fit aqui. A gente vai passar os nossos dados, né? O x de treino, o y de treino. A gente precisa também dizer 2 hiperparâmetros de treino que a gente comentou lá na apresentação teórica aqui, né? Deixa eu puxar aqui a parte de hiperparâmetros. A gente falou sobre batch size e epochs. Eu não vou estar usando dropout por enquanto, eu acho que eu não vou chegar a fazer nada com dropout essa aula, só deixei a título de curiosidade. Mas batch size e epochs a gente precisa dizer. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou definir aqui em cima um batch size. Eu vou dizer batch size igual a 4, é um bom valor. E aí eu vou também dizer a quantidade de epochs, eu vou começar com 10. E aí a gente vai fazer batch size igual a batch size. Opa, tenho que rodar isso aqui para a ideia já fazer a sugestão. E epochs vai ser epochs. Perfeito. Ok, temos o nosso primeiro treinamento de modelo e olha, ele teve uma acurácia péssima. Isso é bem interessante porque é bem normal, né? A gente tá usando um modelo aqui com uma. Assim, tem 2 camadas, né? Mas ele no total só tem 4 neurônios, então é uma modelagem extremamente simplória e, obviamente, não teve um funcionamento muito bom. A gente já viu aqui que a nossa acurácia está baixa no treino. Normalmente, se está baixa no treino, no teste vai ser mais baixa ainda. Como esse valor é tão baixo, né, que ele é até mais baixo, inclusive, do que um chute. Um chute seria 33% nesse caso aqui, que a gente tem 3 classes, né? Então, esse valor é tão baixo, que pode ser que dê mais alto até no teste do que no treino. O que não é muito lógico, mas pode acontecer porque está muito ruim essa rede, por enquanto. Ok. Então, eu não vou nem puxar a avaliação do treino, mas eu vou adicionar uma coisa, tá? A gente poderia também declarar aqui um validation split e a gente já puxar, em vez de separar, né, esse treino e teste por aqui, a gente poderia separar esse validation split aqui, que ele já ia separar dentro do treinamento um teste, né? Mas eu prefiro fazer com treino e teste porque aí fica mais fácil de replicar se outra pessoa for pegar o código, né? Por exemplo. Mas vamos lá. Vamos para o que importa, né? A gente precisa melhorar essa rede aqui porque ela está performando muito mal. Eu vou até deixar aqui preparado a parte do teste. Testando o modelo. Mas primeiro vamos tentar ter uma performance um pouco melhor aqui no dataset de treino mesmo, né? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai refazer o modelo aqui, a gente vai fazer um modelo da seguinte forma, vamos usar dessa vez 16 neurônios nessa camada, e vamos manter os 3 de output, né? A gente não vai estar mexendo muito nessa camada de output normalmente. Então, a gente redeclarou o modelo aqui, né? Vamos recompilar, batch size, enfim, não precisava ter mudado, mas perfeito. Agora a gente já tem uma performance consideravelmente melhor, dessa vez com 16 neurônios na primeira camada densa que a gente tem, tá? E aí, o que a gente precisa fazer agora é ver se isso daqui não é um overfit, se ele não está memorizando os dados de treino e está tendo uma performance boa, entre aspas, por causa disso. Então o que a gente vai fazer é dar um model.evaluate, que aí a gente pode passar o x de teste e o y de teste, e aí ele vai dizer pra gente a acurácia no teste, que tá igual a acurácia no treino, tá? Isso é muito bom, quer dizer que o nosso modelo não está enviesado nem nada do tipo. Isso é bem legal, realmente. Mas a gente consegue ter resultados melhores. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou ter
eu vou ter outra camada densa. Eu vou fazer outra camada densa aqui, e dessa vez eu vou botar uma camada com 32 neurônios, tá? Então vai ser uma camada um pouco mais complexa, digamos assim. Eu não preciso declarar o input shape, e vamos refazer aqui. Olha lá, a gente já conseguiu uma acurácia um pouco melhor. A gente foi para 91% de acurácia no treino e no teste 92%. Então a gente está com uma acurácia já consideravelmente melhor. Mas aí a gente pode melhorar mais ainda. E aí vocês vão perceber, à medida que vocês forem construindo redes neurais, sejam redes neurais densas, sejam redes neurais convolucionais para a imagem, que eu pretendo fazer uma aula sobre redes neurais convolucionais para a imagem também, se essa daqui for bem recebida. Mas enfim, o que acontece é que a gente muitas vezes vai ter que ir ajustando esses parâmetros e não existe uma ciência exata que vai dizer qual é a quantidade de neurônios por camada, dependendo da quantidade de dados, enfim, isso daí é muito teste, você rodar, re-rodar a rede, você tem até ferramentas do próprio TensorFlow Keras para achar essa quantidade perfeita de layers, de neurônios por layer, de filtros por layer, no caso de uma rede neural convolucional, que eu não vou estar falando nessa aula ainda. Mas enfim. E tá, eu tenho algumas decisões aqui. Eu posso adicionar outro layer, tá? Eu posso aumentar a quantidade de neurônios por layer. E eu posso, sei lá, tirar uma layer e aumentar a quantidade de neurônios por layer, vamos dizer. O que eu vou estar fazendo aqui, eu vou duplicar, vamos dizer. Espero que dê certo. Vou duplicar aqui a quantidade de neurônios da primeira layer e da segunda também. Eu vou botar 64 na segunda, vamos ver se melhora. E aqui melhorou um pouquinho, tá? Vamos ver se no teste manteve. Então tá, eu tô mudando aqui a quantidade de layers e tal, mas parece que não tá saindo muito mais do lugar. O que é que eu vou fazer agora? Bom, eu ainda tenho aqui o batch size e a epoxy para mexer, né? Então tá, talvez o nosso modelo precise ver mais os dados de treino para conseguir aprender bem. Não necessariamente ele vai memorizar, né, os dados de treino, a gente não quer que isso aconteça, mas talvez ajude ele a aprender melhor. Então vamos botar aqui 20 épocas em vez de 10. Olha lá, uma observação. Como eu não redeclarei o modelo, ele ainda estava com os pesos salvos, por isso que ele começou com a acurácia tão alta. O que aconteceu aqui foi que ele pegou as 10 épocas onde a gente tinha parado e treinou mais 20 e deixou a gente com a acurácia bem alta. O que eu vou fazer então vai ser o seguinte, eu vou redeclarar o modelo, né, para ele reiniciar os pesos. E aí eu vou botar, em vez de 20, eu vou botar 30 épocas. Vamos ver se isso funciona. Perfeito, perfeito. A gente conseguiu 99% de acurácia no treino, vamos ver no teste. No teste, 98% de acurácia, tá? Então já tá com a acurácia muito boa, gente. Isso daqui já é uma predição bem legal. Esse dataset ele é bem simples, então a gente conseguiria sim chegar até 100% de acurácia. E aí eu vou deixar para vocês como lição de casa, entre aspas, vão adicionando, tirando layers, mudando a quantidade de neurônios, trocando batch size, epochs, etc. Até vocês conseguirem ajustar isso aqui para chegar talvez a 100%, porque eu creio que seja possível, porque esse dataset é consideravelmente simples, tá? Bom, gente, eu tô gravando essa parte aqui depois. Eu rerodei o modelo aqui, consegui uma acurácia bem parecida, né, usando os mesmos parâmetros. E eu vou adicionar algumas coisas, tá? Tem uma coisa interessante que dá para fazer no seu modelo do Keras, né, do tf.keras, que é o seguinte: você pode dar o predict. O predict ele basicamente vai fazer uma predição em cima de dados que você ainda não tem o output, tá? Então, aqui no caso, eu estou dando evaluate, eu passo y teste, ou seja, eu passo a resposta que esses pontos de input, né, teriam. Aqui eu não passo no predict a resposta, e o que é que o meu ponto predict vai retornar? Ele vai retornar um vetor com as predições para você poder prever dados que você ainda não tem a resposta, né? Para você poder usar o seu modelo, sua rede neural na prática. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um ypred, que vai ser o resultado do model.predict. Eu vou rodar aqui, ele está dando uma travada porque eu estou rodando algumas outras coisas aqui no meu PC. Mas enfim, ele deu o ponto predict aqui e a gente pode ver como é o formato desse array, né? Esse array, gente, ele basicamente vai mostrar cada entrada desse array, né? Vai ser outro array
de probabilidades. E essas probabilidades são a probabilidade de ser cada uma das classes, certo? Então, a primeira entrada, né, é a probabilidade de ser íris setosa, a segunda de ser íris versicolor e a terceira de íris virgínica. Então, o que a gente pode fazer aqui, né, para pegar exatamente o número associado a cada uma dessas classes, é o seguinte: a gente pode simplesmente fazer da seguinte forma: a gente pode loopar, usar isso aqui de Python e usar o argmax do NumPy, tá? Então a gente vai fazer argmax de v for v in, então a gente vai loopar pelo array ypred. O que isso vai estar fazendo, basicamente, é pegando a index onde tem o maior valor. E o maior valor aqui vai ser a maior probabilidade, a index vai ser a classe associada à maior probabilidade. Então a gente pode rodar isso aqui e a gente vai ter já o vetor de predições todo com os numerozinhos associados a cada uma das espécies, certo? Então eu vou pegar aqui na minha fila e eu vou falar o seguinte: eu vou colocar aqui obtendo mais métricas e a gente vai usar de novo o sklearn para fazer essa obtenção de mais métricas. E aí a gente vai usar o ponto metrics e aí a gente vai importar o classification reports. Aqui é bem simples de usar, a gente dá um print no classification reports, coloca o yTrue, né, que é o verdadeiro, né, o que a gente sabe, e aí o yTrue aqui vai ser o ytest e o ypredito, que vai ser o ypred. E agora aqui a gente tem uma noção um pouco mais detalhada das métricas, digamos assim. Além da acurácia, a gente vai ter precisão, recall e F1 score, além dos macro averages e dos weighted averages de cada um, né? Então, e a gente também consegue ver quanto de cada classe a gente avaliou. O sklearn, aliás, o próprio sklearn, na parte que ele faz a divisão de treino e teste, ele não faz isso daqui da forma mais perfeita possível, digamos assim, né? Ele não iguala o número de cada classe. Ele faz bem próximo, mas ele não iguala, e aí por isso que a gente tem essa pequena discrepância aqui. Mas enfim. Acho que é isso, gente. Então, vamos para a finalização do vídeo que eu já tinha gravado mais cedo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado dessa aula. Obviamente, todos os assuntos tratados aqui, como eu falei anteriormente, eles são extremamente complexos e você pode ir muito a fundo em cada coisa que foi dada nessa aula, tanto da parte teórica como também da parte de código, tá? E por causa disso eu deixo algumas recomendações e inspirações que me fizeram fazer esse vídeo. Eu vejo que não tem tanto conteúdo de Deep Learning em português no YouTube e por mais que a maioria do pessoal de TI normalmente já esteja acostumado a aprender as coisas em inglês, eu acho que é legal também oferecer esses conteúdos em português, e aí eu tô tentando, através desse vídeo, fazer isso também, tá? Eu aceito sugestões nos comentários, eu sei que minha didática não é perfeita, eu não sou professor nem nada do tipo, espero que tenha sido suficiente para dar pelo menos uma introdução e despertar essa curiosidade de procurar outras fontes de conhecimento para apurar essas ideias, enfim. Então tá aqui as minhas recomendações, tá? O MIT Deep Learning, o MIT, gente, eles têm um curso de Deep Learning no YouTube. Isso é muito fantástico. Eles fazem isso todo ano, então eu coloquei aqui o link de 2020 porque foi o que eu assisti na época que eu tava começando a aprender Deep Learning. Tribru on Brown é um canal de matemática, mas que ele também tem umas coisas de computação e ele fez um vídeo extremamente bom sobre redes neurais. Recomendo demais. Code Emporium foi quem me ajudou a aprender Optimizers, basicamente. E Keith Galley, que talvez é a minha maior inspiração para esse vídeo aqui, tá? Vocês conseguem encontrar também o código dessa aula no GitHub. Então, github.com/pedrodj, o link vai estar na descrição, não vou nem colocar na tela. E é isso. Deixem o seu gostei no vídeo, comentem o que eu poderia ter falado melhor, o que eu gastei pouco tempo falando e eu deveria ter explicado melhor, ou que eu gastei muito tempo falando e me enrolei. Enfim, estou totalmente aberto a sugestões. E é isso. Até mais, gente. Talvez eu traga um vídeo sobre redes neurais convolucionais, então se inscreva no canal para isso. Obviamente eu vou fazer dependendo do resultado desse vídeo aqui. Obrigado, gente.